Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a doutora Cristiane Kifuri e reitero que o podcast é sempre um assunto para falar sobre saúde e comportamento, para nosso aprendizado, para tirar nossas dúvidas. E hoje eu trouxe uma médica maravilhosa, a doutora Fernanda Limoni, que ela vai falar sobre síndrome do intestino irritável e, logicamente, a gente pode abordar com ela também outros assuntos associados a questões intestinais. E não se esqueçam de, no final, postarem suas perguntas para a gente estar respondendo e a doutora Fernanda responder da melhor maneira possível. Hoje, em relação à medicina, vamos pensar um pouquinho. Vocês repararam que estão juntando de novo as coisas? Antes falava assim, é cardio, endócrino, nefro, vamos tratar só a hipertensão, vamos tratar só o diabetes. Eu sempre achei isso muito estranho na realidade, né? Porque o nosso organismo é uma coisa só. Mas, com estudos científicos, com avaliações ao longo desses anos e evidências científicas, é, começaram a aparecer outras evidências de que o rim, ele também tem relação com questões de pressão, com relação a diabetes, com relação ao coração e em relação à parte imunológica. A microbiota intestinal tem a ver com diabetes. Hoje a gente sabe que os hormônios GLP-1, análogos de GLP-1, que são utilizados para tratamento de diabetes e obesidade, eles são hormônios produzidos, é um hormônio parecido com o hormônio que tem no nosso intestino, né? Não é só no intestino, mas principalmente no intestino. Então não dá mais para a gente separar as coisas em bloquinhos, né? Aqui o objetivo é juntar todo esse conhecimento para a gente conseguir ajudar mais ainda as pessoas que a gente vem tratando ao longo dos anos e para o nosso futuro. Então, agora eu vou apresentar a vocês a doutora Fernanda e ela vai falar um pouco sobre a formação dela, né? E vai começar a falar sobre intestino irritável para a gente tirar as dúvidas. Boa Boa noite. noite, Cristiane. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, assisti os outros podcasts, aprendi muito com eles. Obrigada. Então, para mim é uma honra estar aqui e falar ainda, né, de intestino, eixo cérebro-intestinal, microbiota, que são assuntos tão interessantes e, como você disse, né, abordar não só a parte intestinal, o intestino, uma frase que eu ouço e leio cada vez mais assim, os colegas, né, dizendo que o intestino não é Las Vegas. O que acontece no intestino não fica só no intestino. Então, ele repercute pelo nosso corpo todo. Então, eu sou médica, fiz clínica médica e gastroenterologia, trabalho mais especificamente com saúde gastrointestinal e sou uma apaixonada pelas doenças intestinais. É ótimo porque você pode assim ajudar mais as pessoas, né? E hoje se fala muito da relação da microbiota, o intestino. O pessoal fala muito hoje de coprocultura funcional, de pH. O que você pode falar sobre isso, que é um assunto tão moderno para a gente? É, esse assunto, eixo cérebro-intestino, microbiota, antes era só eixo cérebro-intestino e agora eles é, ampliaram um pouquinho para eixo cérebro-intestino microbiota, porque a microbiota tem a ver com tudo isso. É, ele na verdade, uma comunicação entre o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso entérico, né? Principalmente essa ligação é feita pelo nervo vago e é o que comunica entre questões neurônios, hormonais, sobre o nosso metabolismo, função imunológica, até isso pode ter um pouco a ver com o nosso comportamento, nosso humor. Então, conforme nosso estado mental, o nosso sentimento, a gente pode repercutir diretamente na questão gastrointestinal, né? Principalmente porque nós temos ali a questão da motilidade intestinal tem muito a ver, né? Os neurônios, eles estão ligados, eles que movimentam o nosso intestino. Então, você tem uma alteração nervosa, você vai ter um intestino mais solto, você vai ter uma constipação, uma dor intestinal,
né? Então, essa é a conexão eixo cérebro-intestino e a microbiota que tem a ver com tudo isso, que são todos os seres vivos bons, tanto bactérias, vírus, arqueias, fungos, que vivem dentro da gente, né? Tanto as boas como as ruins. Elas vivem esse equilíbrio e são o que fazem a gente se sentir bem ou que nos adoecem. Então, acho que isso que é o eixo cérebro-intestino. Tá? Eu acho que é um pouco complexo, né? Quando a pessoa chega no seu consultório, por exemplo, e fala, nossa, eu tô com problema intestinal. Como fazer o diagnóstico diferencial, por exemplo, entre a questão do intestino irritável, a questão emocional, questão da microbiota, ou de doenças mais complicadas, como doenças de Crohn, retocolite, ulcerativa, que são outros tipos de doenças. Como é que você aborda isso no seu dia a dia? Primeiro que a consulta do paciente com queixa gastrointestinal, ela é um pouco mais demorada. Eu sempre gosto de conversar muito. Eu acho que o paciente já me responde o que ele tem. Então, eu sempre abro esse espaço, converso bastante. A síndrome do intestino irritável é uma disfunção funcional do trato gastrointestinal. Então, a gente, primeiro, existem os critérios de inclusão, né? Onde o paciente precisa ter a história de dor abdominal recorrente. Essa dor, ela é manifestada, acontece nos últimos 6 meses, está presente nos últimos 3 meses e toda semana ela aparece. Junto a ela, o paciente tem alteração do trânsito intestinal, então, às vezes ele tem mais predomínio diarreico, às vezes constipado, pode ter os dois ao mesmo tempo, e também alteração na quantidade. Às vezes ele solta muito o intestino, às vezes fica muito tempo sem evacuar. Além disso, ele pode apresentar muco nas fezes, né, distensão, aquele estufamento. Esses são os critérios de inclusão para a síndrome do intestino irritável. Esse tempo, essas dores, né, e os outros sintomas. A síndrome do intestino irritável, ela tem que ter a dor. Sem a dor, dificilmente é síndrome do intestino irritável. Mas o paciente que tem uma diarreia crônica com sinais de alarme, o que são esses sinais de alarme? Perda de peso, anemia, sangramento nas fezes, né? Idade avançada. Nesse paciente, é claro que a gente sempre, eu sempre peço o exame básico, que é o exame de sangue, né? O parasitológico de fezes, a cultura nas fezes. Depois eu te falo sobre a coprocultura que você perguntou. E esses exames básicos são sempre solicitados já na primeira consulta, mas se é um paciente que tem fatores de gravidade, a gente investiga com a colonoscopia, um exame de imagem, e aí descartando uma doença inflamatória intestinal, um câncer intestinal, descartando fatores estruturais, né? Aí a gente pode considerar a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável, ela não vai te causar câncer, de certa forma, né? Como as outras doenças. Ela é uma doença mais invisível, vamos dizer. Ela não vai ter uma colite, não vai ter uma alteração ali orgânica nesses outros exames, né? Então, mesmo assim, é bem difícil da gente chegar no diagnóstico. 10% da população mundial apresenta síndrome do intestino irritável, mas muitas vezes ela é má diagnosticada. Ah, tem síndrome do intestino irritável. E muitas vezes não é outra coisa. Então a gente tem que ter tanto os critérios de inclusão como os de exclusão. Tem que estar alinhados. Porque o pessoal fala muito hoje, tá na moda, né? Falar sobre disbiose, pH, microbiota. No seu dia a dia, esse diagnóstico que o pessoal faz, como é que você aborda isso no seu dia a dia? É importante, isso não é importante? Como é que é? Tem uma relação muito forte com doença celíaca, com disbiose, que são
Diagnósticos diferenciais são muito similares, Explica né? para o pessoal o que é doença celíaca, desbiose. É interessante, né? São doenças, como a doença celíaca é como se fosse uma doença autoimune, né? Que é desenvolvida com o passar dos anos, o paciente vai sentir esses desconfortos, principalmente quadros diarreicos, dores abdominais, e muitas vezes é diagnosticado com a biópsia da colonoscopia, da endoscopia, né, do intestino delgado. Então, e acontece atrofia da mucosa, o paciente vai ter uma deficiência de nutrientes, a anemia vai estar associada. Então, e isso também pode ser desenvolvido a partir de um processo de desbiose. Que é a desbiose? A desbiose é uma desregulação da microbiota. Quando a nossa microbiota, os organismos bons e ruins estão em sintonia, a gente fala em eubiose, né? É uma relação saudável. Mas quando eles não estão em harmonia, predomina as bactérias das bactérias ruins ou até mesmo as boas em excesso, nada em excesso faz bem, né? A gente fala em disbiose. E aí a gente pode fazer alguns testes, né? Ah, o coprológico que você perguntou, o que eu vejo no exame das fezes? Tem suas indicações, logicamente, que a gente pede a coprocultura, a cultura das fezes, o parasitológico de fezes. Mas muita gente também acaba exagerando um pouco nesse pedido, né, desses exames. Será que ele vai mesmo fazer um mapeamento da sua genética e vai te responder quais são esses organismos que estão em excesso? Será que é o melhor momento para você coletar e você, fazer esse, né? O que eu mais uso? Sangue oculto nas fezes, cultura das fezes, parasitológico de fezes. Quando eu penso em disbiose, supercrescimento bacteriano do intestino delgado, supercrescimento fúngico do intestino delgado, aí a gente pede o teste respiratório. Como é Né? que é o teste respiratório? O teste respiratório é a pessoa ingere um líquido determinado, se eu quero procurar supercrescimento bacteriano do intestino delgado, ele vai ingerir o líquido para esse problema, né? Quando eu desconfio de intolerância à lactose, ele vai ingerir o substrato com lactose. Então, para cada situação existe um substrato. O paciente ingere esse líquido e vai assoprar num bocal, né, num aparelhinho que vai responder se ele tem o hidrogênio aumentado, o metano aumentado, que são produtores desses, ou da lactose que está em deficiência, ou do supercrescimento bacteriano. Esse supercrescimento bacteriano, ele libera mais hidrogênio, mais, né, gases, e esses gases são relatados no aparelho. E aí a gente faz o diagnóstico. Muito Olha, você está com uma disbiose, está com supercrescimento bacteriano. Agora sim você precisa tomar o antibiótico, né? E aí a gente trata essa situação. E se o paciente continuar mantendo esses sintomas de dor e alteração do trânsito intestinal, aí a gente pode falar: não, você tem uma síndrome do intestino irritável associada, né, a essa situação. É que eu vejo muito pessoa fazendo dieta para desbiose hoje em dia. E essas dietas, a desbiose, elas realmente têm alguma efetividade? Na verdade, o que funciona, o que a gente fala para melhorar a microbiota intestinal é a modulação intestinal. E o que é essa modulação intestinal? É você comer bem, é você variar os nutrientes, é diversificar os ingredientes, né? As frutas, os legumes, os vegetais. Lógico que quando o paciente tem muito sintoma de distensão abdominal, a gente retira os alimentos que são mais fermentáveis. Isso por um período, geralmente 4 semanas. Não é maior que 4 semanas. Não, a gente retira o leite, por exemplo, porque o leite pode fermentar mais. O carboidrato, né? Os legumes mais fermentáveis, feijão, a carne vermelha, isso é retirado por um período e depois reintroduzido aos poucos, depois que a gente percebe qual é o gatilho que está causando mais distensão no paciente.
Mas isso sempre com a nutricionista. E essas dietas, não existe assim uma dieta é, maluca que faz milagre, né? O que se estuda muito hoje é a dieta do Mediterrâneo, que é mais rica em vegetais, mas porque a gente sabe, né, que a carne vermelha e o Brasil é um país que tem um grande consumo de carne animal, de origem animal, né? Tem E bastante. isso gera muita aumento de produção dessas bactérias, né, de gases e até desbiose. Então, a gente tenta reduzir um pouco o consumo da carne. Para alguns pacientes, sempre é individualizado, né? Não tem uma dieta para todo mundo. Os seus sintomas vão definir o que que eu vou te passar, né? Então, eu acho que é mais isso. É o que eu falo para os pacientes: diversifique e evite, lógico, bebida alcoólica, os industrializados, os embutidos, os é, misturinha, né? Salgadinho, sorvete, ultraprocessados que a gente fala no geral.